Troca de passes analisa tudo, até as escalações possíveis times de Botafogo e São Paulo para hoje. Chorão do Flamengo, quer dizer, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, volta a citar Botafogo, sugere regulação global sobre transferência de jogadores em grupos multiclubes. Será que isso é legal? Agora, além de chorar o fair play financeiro, querendo que o Botafogo gaste só o que arrecada e tudo mais, ele agora vai chorar o trânsito dos jogadores entre multiclubes. Meu Deus do céu, tá respirando o Botafogo, tá chorando litros. O 4-1 ainda dói e machuca, mesmo quase um mês, acho que um mês, né, depois. Como dói esse 4-1. Já que o show do fair play financeiro não para, recadinho de John Textor, tá? Botafogo traça como meta 600 milhões em receitas e mais atletas do Sub-20 no profissional. Já que estão reclamando que ele investiu 300 e poucos milhões, isso aí é o total da receita do Botafogo, a meta para esse ano é 600 milhões, tá? E se chorar, manda áudio. Vitinho ou Ponte? Marçal ou Alex Telles? Quem você escalaria nas laterais do Botafogo para enfrentar o São Paulo hoje? Arthur Jorge deve manter Vitinho e Marçal como os laterais, direito e esquerdo, contra o São Paulo. Vamos ver aqui a provável escalação. Vamos fazer aqui um pré-jogo, jogo mais tarde. Isso e muito mais já. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos. Todos os conteúdos te pingarem aqui no nosso canal Utiliza o Fogão. Eu sou o Rafael, mas antes curta mesmo, tá? Porque só 6, 7% de quem curte, quem assiste o vídeo, curte e dar like. Ajuda, é tipo uma turbina no vídeo para ele ser impulsionado para mais pessoas. O YouTube manda mais pessoas que podem aí gostar da thumb, clicar, gostar do vídeo, assistir no final e se inscrever. E por falar em se inscrever, só 11% de quem assiste o vídeo é inscrito. Então a grande chance de você estar assistindo agora não ser um inscrito também. Então confere se você é inscrito no canal. Aqui está ativadinha a inscrição. Se não tiver, se inscreva e bora pro vídeo. Clássicos brasileiros, valendo vaga nas semifinais, né? São Paulo e Botafogo vão começar a disputar esse duelo amanhã. A gente separou aqui os campinhos, né, com as escalações dos dois times, ou as prováveis escalações. Vamos começar com o Botafogo de Arthur Jorge. Olha só, o provável time do Botafogo deve ter John no gol, Vitinho ou Matheus Ponte, essa é a dúvida na lateral direita, né? Vitinho que estreou no final de semana, já agora há a possibilidade dele permanecer no time. A dupla de zaga com o Bastos, o Barbosa e o Marçal na lateral esquerda. Meio campo com Marlon Freitas, Gregory, Thiago Almada, Luiz Henrique. No ataque, Savarino e Igor Jesus. Time praticamente completo, né? Eu não diria que está completo, porque eu considero ainda o Cuiabano um titular desse time do Botafogo e ele não está à disposição, embora tenha chegado também Alex Telles, então a concorrência está enorme. Mas não podendo jogar o Cuiabano, o Marçal também tem entregado bastante nos últimos jogos e ainda tem a possibilidade, por que não, de o Alex Telles começar o jogo por ali. E do outro lado, a dúvida entre Ponte e Vitinho, né? O Ponte vinha bem, o Vitinho acabou de chegar, estreou, deixou uma impressão razoável, né? Não foi um grande jogo. Achei tímido ainda a estreia, né? Correto, mas isso, correto. Ele falou que ele estranhou o clima, estranhou o piso do gramado, nem engraçado, um brasileiro tendo que se adaptar no Brasil, né? Muito tempo fora. Ele citou essa questão de sentir o clima do calor, enfim, o tempo de jogo, o ritmo, mas assim, eu manteria o Matheus para esse jogo. Já está acostumado, já jogou competição, acho que mexeria muito, ainda mais depois dessa declaração dele, dizendo que sentiu um pouco ainda essa adaptação, eu manteria o Matheus Ponte por estar jogando, estar acostumado. A minha questão maior, né, a minha maior dúvida é sobre a lateral esquerda, né? Porque se a gente pensar que esse jogo vai ser no Newton Santos, o Botafogo jogando em casa, e é onde, teoricamente, o Botafogo tem conseguido amassar os adversários, incomodar demais as defesas rivais, talvez fosse mais interessante, além do adversário, o São Paulo não é um time que tem sido agradável, um time que tem criado muitas oportunidades fora de casa. O melhor jogo fora de casa foi com os reservas, né? Isso, o São Paulo fora de casa tem sido um time travado, né? Não era melhor ter o Alex Telles já de início, né? Em que pese a gente não sabia a real condição física, a questão é essa, eu acho que é o segredo da... Mas pela característica de Marçal, né? As características do Marçal e do Alex Telles, talvez não fosse mais interessante ter um lateral um pouco mais ofensivo para esse jogo, pelo fato de o jogo acontecer em casa. Eu até acho que se ele tivesse condição para uma quantidade de minutos maior, talvez fosse ele a iniciar o jogo. Não imagino que seja uma dúvida. Acho que passa muito pela questão física, assim.
Embora o Marçal seja um jogador em quem a comissão técnica tem uma confiança sobre a questão de experiência, de posicionamento, de que não vai deixar na mão por algum erro grosseiro de colocação, especialmente na parte defensiva, né? Um jogador que dá um pouco mais de segurança. Mas eu acho que o Alex Telles veio para jogar. Acho que a questão está na quantidade de minutos que a comissão técnica entende que ele pode jogar. Para mim, o jogo tem algumas chaves amanhã que são bem importantes, assim. A gente vai ver daqui a pouco até a escalação do São Paulo, né? Mas é como o São Paulo vai conseguir lidar com algo que o Botafogo faz que costuma ser muito difícil para os times marcarem, que é essa concentração, por vezes, de 4 jogadores por dentro, mais a chegada de um dos volantes, dando o lado para o corredor, dando o corredor para os laterais. Não é fácil igualar essa disputa no meio, além do que o Botafogo não só acumula jogadores, né? Ele tem muitas dinâmicas assim para um jogador infiltrar, muita gente atacando profundidade para o Almada conseguir encontrar esse último passe e isso vai exigir, por exemplo, pelos lados do campo, uma recomposição grande. E aí, para mim, a chave está nessa possibilidade do William Gomes virar o titular do São Paulo. Por quê? Quando o São Paulo tem Luciano e Lucas juntos, embora você tenha... O Luciano é um jogador super decisivo, importante em conquistas recentes do São Paulo. O Lucas é um grande talento, um jogador importantíssimo para o clube. Mas juntos, naturalmente, o São Paulo precisa fazer algumas compensações para defender, porque, em geral, você não vai ter o tempo todo Lucas, Luciano e Caleri no trabalho defensivo. E aí seria uma dificuldade para lidar com essa forma de jogar do Botafogo. Acho que a entrada do William, além do desempenho que ele teve com bola, de poder incomodar o Botafogo um pouco mais, o Botafogo, para mim, é melhor com bola do que sem. Sem bola, ele é um time que, por vezes, ainda tem os seus desconfortos. Para mim, essa alteração... Você acha o São Paulo melhor com bola, Não, o Botafogo. O Botafogo, tá. Botafogo. Eu fiquei pensando sobre o São Paulo, né? O São Paulo ultimamente tem sido melhor sem a bola, né? Principalmente quando joga fora de casa. O São Paulo tem conseguido se defender razoavelmente bem. A produção ofensiva do São Paulo fora de casa tem sido muito tímida. Casa tem sido muito pobre. Tímida. E no mata-mata com o Atlético da Copa do Brasil foi foi pequena nos dois jogos. A marcação do Milito ali com encaixe individual nem é tanta maneira que o Botafogo costuma marcar. Ela deu uma travada no São Paulo. E acho que o São Paulo vai precisar encontrar meios de incomodar o Botafogo. Porque se permitir um jogo no Newton Santos com todo o volume do Botafogo o tempo todo, resistir é muito difícil. Ainda falando sobre o Botafogo, já a gente vai mostrar a escalação do São Paulo, vamos falar sobre as alternativas. O nosso novo companheiro, Fred Bruno, né? Bateu um longo papo com o Alex Telles. Nós separamos aqui alguns dos principais trechos. Ele fala sobre supressão, sobre a amizade com o Tiquinho Soares, sobre os mosaicos, né, que são muito bonitos, da torcida do Botafogo. Falou sobre a influência que o Luiz Castro teve, né? Porque o Luiz Castro era o técnico do Al Nassr, foi demitido hoje, inclusive, e está sem clube. Mas ele teve influência na vinda do Alex Telles para o Botafogo. Enfim, é a resenha do Fred que a gente mostra agora para vocês. Você, inteligente que é, muito marqueteiro, já lançou Telles no fogão com 13 letras. Isso foi uma conta que você fez ou alguém te deu esse salve? Não, eu tenho um pessoal que trabalha comigo, mas eles sabem da minha superstição com esse número, então a gente... Então você tem a superstição com o número 13? Tem. Tem uma superstição, é um número que pra mim faz sentido na minha vida. Eu sempre, em momentos importantes da minha carreira, praticamente, por exemplo, assinei contrato com o Porto no dia 13, assinei contratos de marcas no dia 13, nada combinado, foi sempre mesmo nesses dias, né? Nossa Senhora de Fátima, que eu sou devota do dia 3 de maio, então, né, meus pais casaram dia 13, então são coisas assim que vai acontecendo e vai num quarto de hotel, às vezes 13, 013, 3013, tipo, sempre essas coisas que fazem... É engraçado, cara. Então, você pega e faz isso, você dá uma olhada no elenco. Com certeza. O elenco, e obviamente a posição do Botafogo está disputando os principais campeonatos, o quanto isso interfere? Cara, eu venho acompanhando já, eu sou amante de futebol, assisto também muito, então eu sei da qualidade do plantel do Botafogo, né? Eu sei o quanto também o Cuiabano estava muito bem, né? Se lesionou. O Hugo e o Marçal também estavam jogando muito bem, porque quando entra, muitos jogos, né? Acho que todos têm sua oportunidade de jogar e faz o seu papel, e não é à toa que o Botafogo está em primeiro, está disputando Libertadores, Brasileiro, e eu me deparei aqui com um grupo maravilhoso, né? Me recepcionaram muito bem. Quem jogar, quem estiver dentro de campo vai dar o seu melhor, tudo em prol do Botafogo. Um dos melhores amigos que você teve na carreira foi o Tiquinho.
Ele interferiu pra essa sua vinda? Tipo, ele é resenha porque a gente não vê tanta entrevista do Tiquinho. Ele é muito resenha. Ele é muito, mas só que na entrevista ele dá uma travada. Ele não gosta de dar entrevista, mas fora das câmeras ele é um cara muito resenha. Ele é o cara que anima o vestiário, bom, todo mundo sabe, todo mundo tira sarro da cara dele, ele tira também. Ele chegou de manhã cantando um monte de música lá. Então, assim, o Tiquinho é um cara que eu tenho uma amizade muito grande, a gente se deu muito bem lá no Porto, né? Inclusive, eu cobro ele, que ele fez muito gol por minha causa lá. Tá me devendo alguns jantares. E que seja aqui também, né? Que a gente possa fazer muitos gols aqui, eu e ele, enfim. Mas é um cara que, sim, a partir do momento que teve a interesse do Botafogo, eu logo liguei pra ele, tava aqui saindo do treino, ele falou, calma aí, já te ligo. Ele falou, não, se tiver interesse, se tiver mesmo, vem pra cá, tu vai gostar, mano. Vem-se embora, tu vai ser feliz aqui e nós estamos juntos. Eu imagino que a fofoca já começa a rolar na hora. Eu falei, rapaziada, é o Teles me ligando. Não, eu falei pra ele, fica quieto, ninguém fala nada, ninguém sabe ainda, só tô ligando pra ti pra saber como é que tá. E ele, não, fica tranquilo, mas se tiver mesmo, vem pra cá, vai ser bem recebido. O grupo é bom. Outra coisa sobre a torcida. Você viu os mosaicos? Porque a torcida do Botafogo tá fazendo uns mosaicos absurdos. Assim, eu fico doido com essas coisas. Eu quando era pequeno, eu adorava a torcida, ficava assim, procurando na internet batuque, assim, batucava na aula. Então eu gosto dessas coisas da energia, eu gosto de... Eu jogo futebol por paixão, por gostar mesmo. Então a torcida faz parte disso. Então, querendo ou não, pra mim, o estádio cheio, tanto a favor quanto contra, mas obviamente melhor a favor. E a torcida do Botafogo tá fazendo, cara, tá sendo fantástico, assim. Ainda mais quando eu fechei com o clube, eu peguei na internet, fui pesquisar, mostrei pra minha esposa, falei, o que a gente vai encontrar aí? E realmente tô ansioso por esse ambiente aí. Um dos culpados da campanha do ano passado foi a saída do Luiz Castro, que era teu técnico lá. Tipo, vocês tinham essa resenha lá, ele ficava falando, mano, deixa os caras lá. Começou a dar. Tipo, vocês acompanhavam, vocês trocavam ideia disso junto? A gente trocava ideia em relação ao clube, porque, né, obviamente ele passou um período aqui e teve um período muito bom, né, as questões dele são pessoais dele, né, não me envolvo nisso, mas obviamente não só ele, como todo o staff lá, quando nós acompanhávamos os jogos, a gente falava sobre a questão do brasileiro, sobre o Botafogo, sempre falaram muito bem do clube, né, sempre falaram de a evolução, como era, as pessoas que aqui trabalhavam, sempre falaram muito bem, e isso sim foi uma influência boa também para minha decisão para vir para cá, eu sabia o quanto o clube estava evoluindo, né. Então, ano passado ele prejudicou, esse ano ele deu uma ajudada. Então ele falou, mano, vai lá. Não, mas é isso, cara. Eu acho que cada um tem suas decisões na sua vida, né? Eu, como tomei a minha de vir pra cá, eu vim pra ajudar e que a gente consiga conquistar com o Botafogo tudo. Tá aí o Fred com Alex Telles, reforço do Botafogo, já estreou no final de semana e agora tá na expectativa de jogar pela primeira vez na Libertadores. Pode ser amanhã, né? Se não for no início do jogo, pode entrar ao longo dos 90 minutos. Vamos trazer aqui também, aliás, a gente estava conversando aqui sobre o currículo do Alex Telles, hein? Sim. Incrível. É um negócio espetacular. Vamos relembrar aí, Ramon. Galatasaray. Grêmio, Juventude Grêmio. Juventude Grêmio. Galatasaray, Porto. Inter de Milão. Sevilha, Manchester United, Al Nassr. E Al Nassr. Uxi. E Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Copa do Mundo. Tá com o bolso cheio, então, hein? Uxa! Jesus! Vamos falar sobre o São Paulo, né? Com a provável escalação do São Paulo para esse jogo contra o Botafogo. Né? O São Paulo perdeu 2 jogadores importantíssimos, né? E por um longo período. Alisson e Pablo Maia. Acho que até hoje o São Paulo se ressente. Eu imaginava que a essa altura o Marcos Antônio seria o companheiro do Luiz Gustavo. Eu também. Mas até o Lisieiro foi escalado no último jogo, né? E quando jogaram os reservas do São Paulo, as atuações de Marcos Antônio me deram ótima impressão. Também. Enfim, coisas do nosso futebol, do meu dia. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Defesa toda titular aí de São Paulo, meio campo com Luiz Gustavo e Bobadilha. Também aqueles que vêm jogando com frequência, né? Wellington Rato, Lucas Moura. E aí a novidade, William Gomes no lugar do Luciano. Então, o Lucas mais centralizado, onde a gente costuma... Né, já faz tempo que a gente tem dito aqui, né, Mansur? Isso. Que a gente prefere o Lucas por dentro, né? Onde ele é, normalmente, pelo menos pra gente, mais perigoso. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, foi com isso. Não tinha o Luciano. Não porque o Luciano não possa jogar, mas pelo encaixe de time mesmo. É difícil tirar o Luciano do time, né? Isso, Porque ele é um dos artilheiros do São Paulo no ano, é um cara que tem sempre vem sendo decisivo desde que chegou. E o Caleri na frente. Fato é que o menino, ele tem ganhado espaço, né? Ele tem entrado bem. Muita personalidade, né? Isso, e na ausência do Ferreira, o São Paulo perdeu muito, né?
com a ausência dele ali pelo lado esquerdo, que é um jogador que dá velocidade. Você vê, a gente não tem um outro jogador com essa característica, né, no time do São Paulo. E o outro jogador... O Rato é outra dinâmica, é um jogador mais técnico, da batida boa na bola, não é um jogador de profundidade, de drible. É mais fora pra dentro, né? Isso. O William Gomes é linha, trabalhador, operário, que vai ajudar, vai descer até a linha de fundo. E um canhoto que joga na esquerda, né, meu amor? Isso é muito diferente, raro. Cara, você sabe que eu tô com um pensamento, eu tô começando agora a ver alguns times. Se eu fosse treinador, eu optaria por um jogador do pé bom do lado certo, um canhoto do lado esquerdo. Porque, cara, tá afunilando demais. O Rato, por exemplo, é um jogador que pega na direita, claro, ele tem uma qualidade na batida, mas a maioria dos lances traz pra dentro. Se você não tiver um lateral que seja agressivo na sua passagem, você afunila o jogo e atravessa o jogo. Os laterais estão se habituando a marcar o jogador que corta pra dentro quase sempre também? Exatamente. Então, assim, eu, se fosse treinador, eu jogaria com um jogador com o pé bom pra fora, pra levar mais pro fundo, pra abrir mais o campo. Uma coisa curiosa que não aconteceu no futebol e muita gente achou que ia acontecer. Enquanto proliferaram os pontas de pé trocado, muita gente apostou que a consequência iam ser laterais de pé trocado. Pra ter o pé bom por dentro, pra marcar e pra tentar bloquear. Mas o jogo vai fazer isso. Só que isso acabou não acontecendo, né? O futebol não caminhou muito pra esse lado. Até teve, né? Mas aí foi mais por funções ofensivas do que defensivas. Como foi o caso do Cancelo pelo Manchester City. Na Euro também, o Cancelo começou como lateral esquerdo no primeiro jogo. Porque tem ângulos de passe que ele consegue vindo por dentro, que são mais difíceis ele fechando como... Mas não tinha a ver com a questão de marcar um ponta de pé invertido. Foi um outro motivo. Não, período jogou de lateral esquerdo, aquele que fez uma Euro muito boa, não essa Euro anterior, aquele Miley da Dinamarca, que era um destro também, que jogou como ala pela esquerda, mas enfim, a gente acabou fugindo do tema. O que eu acho do São Paulo ali, assim, primeiro sobre o Bobadilha, assim, quando a gente falou do Marcos Antônio, ainda assim, para ser justo, eu nem acho que as atuações do Bobadilha são ruins, não. Ele melhorou nos últimos jogos. Ele tem sido, nos jogos em que o São Paulo teve uma produção ofensiva maior, especialmente em casa, ele tem sido muito visto, dando um auxílio ao jogador do lado direito, seja ele o Rato, seja a subida do Rafinha, por vezes infiltrando, por vezes se aproximando, para trabalhar um pouco mais perto da área, né? Numa faixa um pouco mais adiantada, e fez isso muito bem. Não sei qual é a cara que vai ter o São Paulo no jogo de hoje. Pro lado esquerdo, essa é uma questão, né? A entrada do William Gomes. O outro jogador que estava habituado ao setor com uma característica diferente do Ferreira, que é o Nestor, veio de lesão, chegou a ter alguns jogos, agora está fora, não pode jogar esse jogo de novo, enfim. Também não conseguiu voltar ao ritmo do ano passado, né? Isso. Deixa eu colocar para vocês aqui números do William Gomes, né? Desse atacante de 18 anos, está começando a sua carreira aí como profissional no São Paulo. Ele jogou 11 jogos, olha só, pelo time profissional do São Paulo. 3 apenas como titular, foram 467 minutos, a média de menos de um tempo por jogo, né? 42 minutos em cada partida. Fez 2 gols, não marcou nenhum, não deu nenhum passe para gol, mas os 2 gols que ele marcou, 2 golaços. 2 golaços. Né? Porque foram 2 patadas de canhota que fizeram com que o torcedor pedisse a presença dele no time titular. Olha esse jogo aí, ó, contra o Cruzeiro, agora domingo. Bateu meio escorregando ali, né? Mas acertou o ângulo. Ele fez um antes, né? Que foi anulado por... É verdade. Foi pouquíssimo ali, foi muito ajustado. Eu acho que, justamente por ele ter esse chute, essa finalização de média a longa distância muito boa, pode ser que ele comece jogando amanhã, para aproveitar justamente esses espaços no contra-ataque que o São Paulo possa vir ter, né? Numa recuperação, numa roubada de bola, ter esse espaço ele consiga finalizar também. E pelo desempenho que o São Paulo tem tido nos últimos jogos, é claro que venceu com as reservas no Mineirão no final de semana, mas acho que é melhor, é necessário o Zubeldia encontrar uma alternativa, né? Porque o São Paulo está muito travado, né? Especialmente fora de casa, que é o caso desse jogo de amanhã. De ter um pouco mais de escape, de ter um pouco mais de saída rápida. E o jogo vai pedir isso, né? É fundamental o São Paulo, para ter uma chance diante de para mim, o time que joga o melhor futebol do Brasil no momento, que é o Botafogo, ele vai precisar ter ele não vai poder se permitir passar todo o tempo defendendo sua área. O que não é fácil é tirar o Luciano do time, né, Ramon? Por mais que alguns torcedores critiquem o Luciano, mas o Luciano não joga de 10, ele não é um 10, ele não é um meia, não funciona nessa função, mas ele, na média, ele entrega o suficiente para ser titular do time, né? Nos últimos jogos caiu um pouco, realmente, como todo o time do São Paulo também não vem produzindo ofensivamente o que se imagina, mas não é fácil tirar o jogador que é um dos artilheiros do time, que costuma ser decisivo. Eu acho que pontualmente para um jogo eliminatório, eu acho que o Zubeldia precisa ter essa coragem de tirá-lo,
para poder tentar travar o jogo e decidir no Morumbi, né, na próxima semana, e tentar se resguardar aqui. Então, assim, para esse funcionamento, para tentar travar os lados do Botafogo, no qual são muito fortes, né, tanto direito como esquerdo, eu acho que aí vale ele ter essa gestão aí, essa comunicação, falar com ele. Para uma competição como brasileiro, já com rodadas extensas, muitos jogos, ele vai acabar tendo lesão, suspensão, ele vai acabar jogando, saindo um pouco, isso aí fica mais tranquilo de digerir. Mas, assim, para um jogo eliminatório, eu acho que essa decisão, caso entre o William Gomes, possa vir ser a decisão correta. E nessa era das 5 substituições, né? O Luciano vai jogar. Muito provavelmente ele vai jogar. Vai entrar todos os jogos. Ele vai jogar. Ou ele, ou o William Gomes, ou enfim, o Lucas Moura, que se estiver no banco, vão entrar e vão participar de todos os jogos. Só para registrar aqui, a audiência de qualidade de Neto. O craque Neto tá mandando uma mensagem aqui dizendo: o Júnior é maestro. Que responsabilidade. Que a gente tá falando de laterais que jogam na divertida. O primeiro que veio na minha cabeça foi o Júnior. Talvez o maior deles todos, né? O Júnior, nosso companheiro aqui, também era destro, né? E jogava na lateral esquerda. Valeu, Neto, pela audiência aqui, no programa. É isso aí. Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes, o primeiro desta terça-feira. Já voltamos para falar sobre outro duelo de brasileiros. O Formiga está pronto para fazer a última pergunta para o senhor, mas eu pedi licença para pegar o fio aí de um tema que o senhor espontaneamente trouxe na última resposta, desenvolver um pouquinho mais sobre SAFs. Já está muito claro, né? Todo ponto, né, todo o desconforto que o senhor tem apresentado sobre esse tema, sobre algum desequilíbrio aí de investimentos. A gente sabe que a SAF ela foi aprovada por um projeto de lei no Senado, sancionado pelo presidente da República e está aí em vigor. Mas eu vejo que o senhor defende regras mais específicas. Fair play financeiro, por exemplo, o senhor pretende encampar, né, um movimento nesse sentido, vê condições para isso? Acha que é uma solução para esses problemas que o senhor apontou? Então, excelente oportunidade que você está me dando, porque eu acho que as coisas acabam sempre saindo um pouco distorcidas. O advento da SAF, eu acho positivo para o futebol brasileiro, na medida em que trazer recursos para investir no futebol brasileiro é algo bom. Eu acho que nós precisamos melhorar a qualidade do produto futebol brasileiro que nós temos. Se nós queremos competir a nível mundial, e o esporte é cada vez mais uma competição a nível mundial, e vamos olhar aí, quer dizer, o último campeão mundial que a gente teve na América do Sul, disputando com times europeus no torneio intercontinental, foi o Corinthians, né? E lá se vão vários anos aí, né? Então, assim, isso não é à toa, isso se dá em função do nível de investimentos que os clubes europeus acabam tendo. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa melhorar a qualidade do produto futebol brasileiro para que a gente possa, com isso, e tem outras coisas que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar calendário, a gente precisa melhorar o horário de exposição dos nossos jogos nesse calendário, para que a gente possa ter um produto bom, vender este produto lá fora, para que a gente consiga reverter esse ciclo, que é um ciclo vicioso, no qual a gente acaba formando grandes jogadores aqui, mas por não ter condições de manter esses jogadores pagando os salários que os outros países eles poderiam receber, eles acabam saindo do Brasil e aí prejudicando a qualidade do futebol que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: investimento no futebol brasileiro, eu acho que é algo extremamente positivo. Ponto. Dito isto, eu acho que o futebol ele está virando, vamos dizer assim, algo que é um produto transnacional. E a gente tem observado algumas coisas que eu acho que precisam de regulação, mas não só no país. Eu acho que uma regulação mais geral. Eu explico. Por exemplo, vamos lá, o caso do Botafogo. O Botafogo faz parte de um grupo transnacional do qual você tem investimentos no Botafogo, tem investimentos no Lyon, tem investimentos lá no Crystal Palace, tem investimentos num clube na Bélgica. E existem, vamos dizer assim, federações e ligas onde você tem fair play financeiro.
E acho, por exemplo, que se você tem em algum local regras que são diferentes de outros locais, você pode com isso criar distorções, permitindo que você faça grandes investimentos em locais onde não existe esse tipo de controle, deixando os jogadores por um tempo aqui, transferindo os jogadores por valores menores para outras ligas onde isto é controlado, de tal forma que nesses locais eles fiquem adequados ao fair play financeiro que tem lá. Como se fosse burlar o sistema. Mas assim. Na verdade aqui não estaria burlando o sistema, porque aqui não tem sistema, entendeu? Então, assim, você estaria burlando eventualmente o de lá, mas assim, aproveitando e fazendo um jogador de passagem aqui, de repente você quer disputar um campeonato aqui, você tira um jogador de lá e traz para cá. Então, assim, como é que isso deve funcionar? Como é que, principalmente entre clubes, eu digo, que fazem parte do mesmo grupo econômico. Esse um pouco o que eu acho que é uma discussão, e que é uma discussão difícil de fazer em nível de país, mas eu acho que a nível do futebol como um todo, global, precisa ser levado em conta, porque a gente já começa a ver esse tipo de coisa ocorrendo. E amanhã, no futuro, quer dizer, as pessoas de lá podem discutir, estou indo mal nesse campeonato, mas estou indo bem lá, eu vou transferir os jogadores no meio da janela do ano para lá para poder vencer. Será que isso é legal? Isso deveria ocorrer? São coisas como essa que eu acho que devem entrar em discussão. Eu não tenho posição formada sobre isso, não, mas acho que são temas que a gente deve debater, minha opinião. Não sei se eu fui claro, mas Sim. O Botafogo realizou, na última segunda-feira, 16/9, uma reunião semestral no estádio Newton Santos, com todos os funcionários para apresentar os resultados e traçar metas. Segundo o GE, o clube estima superar 600 milhões em receitas nesse ano, 2024. O foco também passa pelo fortalecimento da categoria de base, o melhor aproveitamento de atletas sub-20 no elenco profissional. Recentemente, o Botafogo trouxe mais de 20 reforços para os juniores. Cara, não estão se atentando a isso. Estão focando muito em Almada, Luiz Henrique, Matheus Martins, etc. Fair play financeiro. O Botafogo trouxe só esse ano mais de 20 atletas para a base. Daqui a 2, 3 anos, esses moleques no profissional sendo vendidos a 100 milhões, 150 milhões. E aí eu quero ver o choro do fair play financeiro. Porque quando for aprovado o fair play financeiro do Brasil, Fluminense, Vasco, que não foi vendido ainda de novo, não achou um comprador, tá caçando um comprador e não consegue encontrar. Outros times como Grêmio, Santos, esses times vão se ferrar porque vai ter fair play financeiro, eles vão estar com a arrecadação baixíssima e tendo que gastar dentro da arrecadação. O Botafogo vai estar com a base estruturada, com a base do time mesmo profissional, o elenco ali montada já, com grandes jogadores como Almada não, mas como Savarino, Júnior Santos, Tiquinho, Igor Jesus, Marlon Freitas, Alan, Bastos, Barbosa, John, entre outros jogadores que vão estar com a base muito forte montada. O grosso do investimento vai ter sido feito já, e aí vai ser 1 ou 2 jogadores por ano ali pesados, que vão chegar aqui como Almada, Luiz Henrique, para sair depois com vendas gigantescas, fora a molecada, que vai ser... Você acha que quanto custou cada jogador desses 20 que vieram aí para a base? Merrequinha cada um. Para ser vendido cada um a 100 milhões, 150, 80 milhões, engordando o cofre. E aí o Botafogo vai ter arrecadação de 800 milhões, 600 milhões, podendo gastar à vontade e deixar o Flamengo maluco, chorando e chorando e chorando. Outras metas são ultrapassar a marca de 70 mil sócios, tá quase, estamos em 69 já. 70 mil sócios, aqui atualmente são 69 mil, e a conquista de um título a curto e médio prazo, sem necessariamente ser em 24, esse ano, apesar de ter boas chances na Libertadores e no Brasileiro. Ser um clube competitivo e sustentável, visando a formação de talentos, conquista de títulos e revolução no futebol brasileiro, já dizia o trecho da apresentação dos funcionários feita pelo CEO do Botafogo, Tairo Arruda. Segundo a equipe do GE apurou, nesse último treino de ontem, às 5 da tarde, no Newton Santos, o Arthur Jorge teve ali dúvidas sobre quem montar nas laterais. Matheus Ponte ou Vitinho, Marçal ou Alex Telles, já que o Cuiabano está machucado. E
ali no treino, pro jogo de hoje, 21h30, no Newton Santos contra o São Paulo, pela Libertadores, dizem, ali no GE, que ele deve manter a mesma dupla de laterais titulares que foram contra o Corinthians no jogo contra o São Paulo, que foi o Vitinho pelo lado direito e o Marçal pelo lado esquerdo. Eu, sinceramente, gosto da ideia. Adoraria ver o Telles de início, mas eu acho que o Telles pode estar ainda... Se ele não tiver condição de jogar 45 minutos, é melhor iniciar com ele no banco mesmo e botar durante o jogo. Agora, se ele tiver condição de jogar 45 minutos pelo menos, eu botaria ele titular. Eu acho que se ele não colocar o Telles titular hoje, deve ser por questão de física mesmo, não está aguentando ainda os 45 minutos. Vale lembrar que na Arábia, todo jogador que vem da Arábia para o Brasil demora um tempo para adaptar. No caso, o Igor Jesus, ele é um jogador muito jovem, é diferente. É um jogador de mais de 30 anos, ele demora. O Eduardo demorou, o Alan está demorando, então o Telles também deve demorar um pouquinho. Ele vinha jogando? Vinha. Fez pra temporada? Fez. Só que lá a intensidade é outra, o número de jogos é outro. Então ele deve demorar um pouquinho a pegar aqui o ritmo do Brasileirão, da Libertadores, que é mais pegada, mais intenso. Do Botafogo mais ainda, né? O Botafogo está um nível acima de intensidade comparado aos outros times do Brasileirão, que já é mais alto que o da Arábia. Então, acho que se ele não entrar com o Telles de início, é porque o Telles não aguenta um tempo inteiro. Deve aguentar 30 minutos. Então ele deve entrar no segundo tempo, como foi contra o Corinthians. Se ele aguentar um tempo, a fisiologia fala que ele aguenta um tempo inteiro, eu entraria com ele titular e aí no intervalo botaria o Marçal. Então eu acho que o Botafogo deve vir com a escalação que nós conhecemos, né? Que deve ser a mesma do jogo contra o Corinthians, tirando o Danilo Barbosa entrando o Gregory. Que é o John, Vitinho, Barbosa, Bastos, Marçal, Gregory, Marlon Freitas e Almada, Savarino, Luiz Henrique e o Igor Jesus ali no trio de ataque. Esse pra mim é o time, acho que, tirando o Marçal, daqui a um tempo entrando o Alex Telles, é o time supra-sumo do Botafogo pra temporada. Não temos uma escalação melhor do que essa pra temporada. A não ser que o Júnior Santos volte voando e bote uma pulga atrás da orelha do técnico, pensando se bota ele ou o Savarino. O Savarino hoje, que é o mais regular do Botafogo na temporada, na minha opinião, o Savarino, ele não joga mal. É impressionante. Ele pode não fazer um jogo fantástico, mas ele não joga mal, cara. É sempre atuação de 7 pra cima. 7, 7,5, 8, 9,5, 9, 10, é por ali. Então, teria essa pulga atrás da orelha, Savarino ou Júnior Santos. Mas, de resto, eu ainda acho que o Júnior Santos, quando voltar, se pá, volte no próximo jogo contra o São Paulo, já no banco, não sei, quem sabe, né? Eu acho que ainda vai ficar no banco um tempinho pro Savarino. E aí, se mostrar em campo que vai voltar destruindo de jogar bola de novo, pode ser que ele perca, ele tome a posição do Savarino. Mas não sei, temos que ver. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui de hoje. É um pré-jogo? É um pré-jogo, mas não é o único vídeo de hoje não, tá? Teremos mais vídeos no decorrer do dia, tá bom? Eu devo ir cedo pro estádio, então não deve ter um vídeo assim à noite antes do jogo. Só se eu abrir uma live lá e falar com vocês direto do estádio, conversar com vocês. Mas ainda tô pensando nisso. Tem que ver se o microfone de lapela vai funcionar. Mas é isso, pessoal. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos. Todos os conteúdos que pingarem aqui no canal. Notícias do Fogão, a casa. Quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael, eu estou por aqui e até o próximo vídeo.